Literatura assistida, a leitura que te acompanha. A arte da guerra. Documento 10. Topografia. Sun Tzu disse: existem vários tipos de terreno: os transitáveis, os bloqueados, os ramificados, os estreitos, os perigosos e os distantes. Um terreno transitável é aquele onde ambos os lados podem avançar. Nesse tipo de terreno, deve-se primeiro ocupar o terreno elevado, assegurando as linhas de suprimento e, assim, obter vantagem na batalha. Um terreno bloqueado é aquele onde se pode avançar, mas é difícil retornar. Nesse tipo de terreno, se o inimigo estiver despreparado, pode-se atacá-lo e derrotá-lo. Se o inimigo estiver preparado, o ataque não terá sucesso e a retirada será difícil, o que é desvantajoso. Um terreno ramificado é aquele onde nenhum dos lados pode obter vantagem no ataque. Nesse tipo de terreno, mesmo que o inimigo tenha desvantagem, não se deve atacar. Em vez disso, deve-se atraí-lo para longe, forçando a recuar parcialmente antes de atacar, o que é vantajoso. Um terreno estreito é aquele que se deve ocupar primeiro, preenchendo para guardar o inimigo. Se o inimigo ocupar primeiro, não siga se estiver cheio, mas siga-o se não estiver cheio. Um terreno perigoso é aquele que deve ser ocupado primeiro, posicionando-se em terreno elevado para guardar o inimigo. Se o inimigo ocupar primeiro, atraia-o para longe e não siga. Um terreno distante é aquele onde as forças são equivalentes, difícil de desafiar e desfavorável em batalha. Esses 6 tipos são os princípios do terreno e constituem a principal responsabilidade de um general. Devem ser cuidadosamente considerados. Portanto, existem 6 tipos de soldados: os que fogem, os que se tornam negligentes, os que são encurralados, os que entram em colapso, os que se desorganizam e os que são derrotados. Esses 6 tipos não são calamidades celestiais, mas sim falhas do general. Quando as forças estão equilibradas e um soldado derrota 10, chama-se fuga. Quando os soldados são fortes e os oficiais fracos, chama-se negligência. Quando os oficiais são fortes e os soldados fracos, chama-se encurralamento. Quando os oficiais de alta patente se irritam e desobedecem, lutando independentemente ao encontrar o inimigo, e o general não compreende suas habilidades, chama-se colapso. Quando o general é fraco e indisciplinado, seus ensinamentos são confusos. Os oficiais e soldados agem de forma inconsistente e as tropas são posicionadas aleatoriamente, chama-se desordem. Quando o general não consegue avaliar o inimigo e usa uma força pequena para lutar contra uma grande, ou uma força fraca para atacar uma forte, e as tropas não possuem uma vanguarda vitoriosa, chama-se derrota. Esses 6 caminhos levam à derrota, e é de suma responsabilidade do general observá-los cuidadosamente. O terreno é um auxílio para o exército. Avaliar a força do inimigo e calcular os perigos e as distâncias envolvidas são habilidades de um general superior. Aqueles que compreendem isso e utilizam esse conhecimento em batalha certamente vencerão. Aqueles que não fazem, certamente perderão. Portanto, se a estratégia de guerra garante a vitória e o governante diz não à guerra, então a guerra é permitida. Se a estratégia de guerra não garante vitória e o governante diz a guerra é permitida, então a guerra não é permitida. Assim, avançar sem buscar a glória, recuar sem evitar a punição, proteger apenas o povo e alinhar-se aos interesses do governante, este é o tesouro da nação. Trate seus soldados como crianças e você seguirá com eles até os vales mais profundos. Trate-os como seus filhos amados e eles seguirão com você até a sua morte. Porém, se você for bondoso, mas não puder comandá-los, amoroso, mas não puder ordená-los, e caótico, mas não puder governá-los, eles serão como crianças mimadas e não devem ser usados. Saber que as próprias tropas podem atacar, mas não que o inimigo não possa, é só parte da batalha ganha. Saber que o inimigo pode ser atacado, mas não que as próprias tropas não possam, também é só parte da batalha ganha. Saber que o inimigo pode ser atacado e saber que as próprias tropas podem atacar, mas não saber que o terreno é inadequado para a batalha, também é só parte da batalha ganha. Portanto, um estrategista sabe move-se sem confusão e age sem exaustão. Daí se dizer: conheça o inimigo e conheça a si mesmo, e a vitória não será em vão. Conheça os céus e conheça a terra, e a vitória poderá ser completa. Nota editorial. O 10º documento de arte da guerra, dedicado à topografia, explora a dimensão estrutural do conflito ao tratar do terreno como fator decisivo na formação das relações de poder. Para Sun Tzu,
O espaço não é pano de fundo, é força ativa, princípio organizador e protagonista silencioso da guerra. Ele descreve 6 tipos de terreno: transitável, bloqueado, ramificado, estreito, perigoso e distante, e mostra que cada um exige não apenas uma postura militar distinta, mas uma forma de inteligência adaptativa. No terreno transitável, onde ambos os exércitos podem avançar, a prioridade é ocupar primeiro lugar elevado e garantir linhas de suprimento. Aqui, a estratégia é preventiva. Quem controla as alturas controla o futuro. O autor reconhece que superioridade posicional não é meramente física, mas logística. O terreno elevado protege, o suprimento sustenta. Juntos, produzem vantagem simbólica e moral. No terreno bloqueado, quando o inimigo estiver despreparado, ataca-se. Mas se estiver pronto. Se o ataque falha, a retirada se torna quase impossível. O terreno bloqueado é a metáfora da decisão irreversível, o momento em que avançar é perigoso e recuar é mortal. Sun Tzu alerta contra a impulsividade estratégica e demonstra que as maiores derrotas surgem quando a ambição supera a prudência. O terreno ramificado, no qual nenhum lado tem vantagem, exige paciência e indução. Mesmo vendo o inimigo em desvantagem, não se deve atacá-lo diretamente. É necessário atraí-lo, obrigá-lo a recuar e, só então, agir. Aqui é descrita a estratégia da manipulação do movimento. Vencer não é destruir, mas induzir o outro a deslocar-se para uma posição pior, um jogo de percepção e resposta. No terreno estreito, o primeiro que ocupa deve preenchê-lo e aguardar. Se o inimigo já estiver lá, não se deve enfrentá-lo se sua posição for sólida. O terreno estreito pode ser visto pela lente dessa analogia. Com sua rigidez espacial, demonstra que as guerras se decidem antes do primeiro golpe. Elas nascem da ordem do espaço, não da força, quantidade ou bravura dos homens. Num estreito em que cabem horizontalmente 10 formações, 10 podem lutar com 100 em pé de igualdade, ou até em vantagem, dependendo do controle do espaço. No terreno perigoso, o estrategista deve ocupar as alturas e obrigar o inimigo a mover-se. O autor insiste que jamais se deve avançar sobre o terreno perigoso ocupado pelo outro. Há, aqui, uma análise da simetria. Quem controla o risco controla melhor o resultado e não se expõe a embates com resultados imprevisíveis ou fadados ao fracasso estratégico militar. O terreno distante, finalmente, é aquele em que forças equivalentes se enfrentam em área de difícil acesso e desfavorável à batalha. Nesse caso, Sun Tzu recomenda evitar o confronto. O terreno distante é o território do equilíbrio, a situação em que a guerra se tornaria desperdício. É um ataque à ideia de heroísmo cego e à cultura da bravura inútil. Lutar e vencer não é o mesmo que lutar porque sim. Depois de expor esses 6 terrenos, Sun Tzu identifica 6 tipos de soldados: fugitivos, negligentes, encurralados, colapsados, desorganizados e derrotados. Nenhum deles é resultado do acaso. Todos são frutos da incompetência do general. Um exército foge quando a estratégia o coloca em desvantagem. É negligente quando seus oficiais carecem de autoridade. É encurralado quando a elite comanda sem apoio. Entra em colapso quando os oficiais desobedecem. Se desorganiza quando o general é confuso. E é derrotado quando uma força pequena enfrenta uma força maior sem inteligência. A derrota nasce da falta de estrutura, não do destino. A guerra, portanto, é responsabilidade político-social, e um exército reflete a organização que governa. O terreno, diz ele, é auxílio ao exército. Avaliar a força do inimigo e calcular perigos e distâncias é função do general superior. Vencer depende de inteligência e leitura do mundo. Perder é ignorar essas condições. A vitória não é sorte, é controle e cálculo estrutural. Sun Tzu declara que, se a estratégia garante vitória e o soberano diz não à guerra, então a guerra deve ser travada. Mas se a estratégia não garante vitória e o soberano diz sim à guerra, então a guerra não deve ocorrer. A obediência ao soberano não supera a responsabilidade estratégica. O general deve proteger o povo, não a glória do governante. A vitória, portanto, é um bem público, não um adorno de poder. Sun Tzu então discute o vínculo emocional entre o general e suas tropas. Tratá-las como filhos gera lealdade inquebrável, mas amar sem governar ou proteger sem disciplinar transforma soldados em crianças mimadas, inúteis da batalha. A psicologia de comando é rigorosa. Afeição sem autoridade é fraqueza. Autoridade sem afeição é tirania. Somente o equilíbrio produz unidade. Em um dos trechos mais famosos do livro, ele afirma que saber que as próprias tropas podem atacar, mas não saber se o inimigo pode ser atacado, é só parte da vitória.
E que saber que o inimigo pode ser atacado, mas não saber se as próprias tropas podem fazê-lo, saber que as tropas e o inimigo são capazes, mas ignorar que o terreno é desfavorável, também são. Sun Tzu demonstra que o resultado da guerra depende da síntese de 3 elementos: força própria, vulnerabilidade do inimigo e favorabilidade do ambiente. Falhar em qualquer um dos 3 é lutar pela metade. O documento culmina com a famosa máxima: conheça o inimigo e conheça a si mesmo, e não haverá perigo. Conheça os céus e conheça a terra, e sua vitória será completa. Este é o conceito explorado: a guerra, relação, autoconhecimento e leitura do mundo. Não se vence somente por força, mas pela capacidade de compreender interdependências entre homens, ambiente e circunstâncias. Sun Tzu é muito hábil em transformar topografia em filosofia. Vencer a reconhecer onde se está antes de decidir para onde ir. O documento 10 demonstra que o terreno físico, político, social e psicológico define o campo do possível. E que o vitorioso é aquele que lê o mundo antes de agir, que viu o movimento antes do movimento, que calcula antes de desejar. Continua no próximo capítulo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo. Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Literatura assistida.